Por que é que o seu conteúdo, o meu conteúdo, o conteúdo de todos nós, por que será que eles não estão atraindo a atenção que nós merecemos? Não está atraindo a atenção que você merece. Você coloca todo o seu carinho, você coloca todo o seu empenho, você coloca todo o seu esforço, todo o seu amor ali na hora de você produzir o seu conteúdo, e parece que as pessoas que você gostaria de atingir, parece que elas não são atingidas, você não consegue ter os resultados que você gostaria, e isso é uma das coisas que mais frustra, com toda certeza, o criador de conteúdo, que é óbvio, se a gente investe o nosso tempo, investe o nosso esforço em produzir um conteúdo de qualidade, e a gente quer, obviamente, que as pessoas vejam esse conteúdo, quando isso não acontece, a gente fica muito frustrado. É sobre isso que eu quero falar neste conteúdo que você está assistindo, e eu prometo para você, se você chegar até o final, né, desse conteúdo aqui, deste vídeo, você vai sair muito melhor do que quando você começou a consumir esse conteúdo. Você vai aprender algumas coisas que eu aprendi a duras penas sobre essa questão, né, de produção de conteúdo, e vai sair daqui sabendo exatamente o que você tem que fazer. Vou recomendar uma leitura para vocês, que acho que muitos de vocês já devem conhecer, se você produz conteúdo, né, que é o livro chamado Conteúdo S.A., do Joe Pulizzi. Ele é um livro que mostra como que empreendedores normais, como eu, como você, não são grandes empresas, são empreendedores, né, que vendem o seu próprio produto, vendem o seu próprio serviço, são profissionais liberais, são produtores, são infoprodutores. Como que essas pessoas conseguem fazer muito dinheiro, conseguem fazer muitas vendas através da produção de conteúdo? O Joe Pulitzer, se você quiser, eu recomendo muito que você assine a newsletter dele, procure aí no Google Joe Pulitzer Newsletter. Assine se você souber inglês, né? Se você não souber também, coloca no tradutor. Ele sempre manda e-mails de grande qualidade, né, para os produtores de conteúdo entenderem, né, que a produção de conteúdo realmente é um grande diferencial para você que quer se destacar nesse mercado. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês, muitas pessoas que eu converso, muitas pessoas que eu vejo, e eu já fui assim também, a gente fica muito preso em métricas de vaidade. A gente só quer ficar pensando em quantas curtidas os nossos conteúdos eles tiveram, quantos compartilhamentos teve, né, o nosso conteúdo, quantos salvamentos, quantos comentários. Tudo isso é muito bom, é sinal que o nosso conteúdo está engajando. Mas não é isso que vai fazer você vender mais do seu produto e nem do seu serviço. O que vai fazer você vender qualquer coisa que você queira, inclusive você, é um conteúdo que une algumas características. Ele tem uma mensagem focada diretamente para um público, e se esse público quiser consumir esse conteúdo, você vai conseguir fazer suas vendas. Então, eu quero começar esse conteúdo falando para você, né, por que a gente não consegue, né, ter um resultado extraordinário como muitas pessoas gostariam. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar aqui para você. Primeira coisa, isso eu coloquei em primeiro lugar porque eu sei, eu vejo e eu também já tive este problema, que é um problema que aflige a maior parte dos produtores de conteúdo, que é a falta de clareza na nossa mensagem. A falta de clareza na nossa mensagem. Então, muitas vezes a gente produz conteúdos com mensagens ambíguas. O cara chega no nosso Instagram, no nosso TikTok, no nosso canal no YouTube, vai lá no nosso blog, vai no nosso LinkedIn, vai no Twitter, vai ver o que a gente está aprontando, que tipo de conteúdo que a gente está fazendo. A pessoa não sabe nem o que a gente está vendendo. A gente não sabe quais são as nossas ideias, não sabe quais são as coisas que nós defendemos, aquilo que a gente está querendo passar, porque, né, o conteúdo é completamente aleatório. Então você não pode fazer isso. A gente vai abordar algumas coisas aqui, eu quero falar com você, como eu falei. Quero que você saia deste vídeo, deste conteúdo, sabendo exatamente o que você tem que fazer. Se você precisa arrumar alguma coisa na sua produção de conteúdo, é esse conteúdo que vai ajudar você. Então, falta de clareza na mensagem, a gente tem mensagens ambíguas e confusas para as pessoas. Então você tem que entender perfeitamente, você tem que desenhar na sua cabeça qual que é o objetivo do conteúdo que você vai criar.
Muitas vezes as pessoas só querem viralizar, atingir muitas pessoas, mas qual que é o sentido disso? Por exemplo, a maior parte dos conteúdos que eu produzo aqui é sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre pessoas que querem aprender a vender pela internet, ter o seu próprio negócio, ou se ainda não tem, como que elas fazem para ter o seu próprio negócio. De nada adianta eu compartilhar um conteúdo, sei lá, de dancinha ou de cachorrinho, que isso é óbvio que vai ter muitas curtidas, muitos comentários, muitos compartilhamentos. Mas que tipo de pessoas isso vai atrair para o meu perfil? Como que isso vai se reverter em vendas? E eu sei que tem muita gente que vai pensar, não, mas se eu conseguir atrair milhares de pessoas, algumas dessas pessoas vão querer comprar. Algumas dessas pessoas vão se sentir conectadas com o resto dos meus conteúdos. Isso pode ser parcialmente verdade, mas não é a melhor estratégia que você tem que oferecer. Se você for ver os grandes profissionais na criação de conteúdo e no marketing digital, são pessoas que às vezes os conteúdos delas não têm muitas visualizações. Vídeos que têm dezenas, às vezes centenas de visualizações. Essas pessoas conseguem viver dos seus conteúdos, viver das vendas dos seus produtos ou dos seus serviços. Você não precisa de muitas visualizações para você ter um negócio na internet. Então você tem que saber exatamente o objetivo que você precisa estar na sua cabeça na hora de você produzir conteúdo. Se você não fizer isso, seu conteúdo não vai ter clareza. Ainda sobre isso, você precisa certificar que a sua mensagem vai ressoar com as necessidades e interesses da sua audiência. Se você tem um produto ou um serviço que é sobre perda de peso, você tem que produzir conteúdo para as pessoas que estão interessadas em perder peso, através de uma boa alimentação, através de exercícios físicos, através de uma mudança de vida, e mostrar para elas o que elas estão fazendo de errado. Você tem que fazer conteúdo sobre isso, porque é isso que vai fazer a sua audiência se conectar com você. Eu sei que grande parte das pessoas que está assistindo vai falar para mim, Thiago, mas isso é muito óbvio. Eu já sei de tudo isso que você está falando. Mas se não fosse tão importante e eu não visse tantas pessoas fazerem tantas bobagens, não estaria trazendo isso aqui para você. Você precisa, é a coisa mais importante que você tem que ter. Uma delas, são duas que eu listei aqui que são mais importantes. Eu coloquei essa em primeiro e a última eu vou deixar por último, que é extremamente importante também. Mas sem clareza de mensagem, nada vai acontecer. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem que ter o conhecimento perfeito do seu público-alvo, que é a história da gente entender qual é o nosso nicho, para quem que a gente vai falar, né? Então, se você não tem uma conexão profunda, uma compreensão profunda com o seu público, é difícil de você criar um conteúdo relevante. Se você não sabe quais são as dores, se você não sabe quais são os anseios, se você não sabe quais são os desejos, quais são os problemas que essas pessoas estão passando, como que você vai criar conteúdo para elas? Você não vai, você vai, sei lá, criar conteúdo sobre qualquer coisa, mas não vai pensar em como você vai poder ajudar essas pessoas. Então você tem que ter conhecimento do seu público, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre conversando, tem que estar sempre lendo, para você entender melhor como que você pode servir. Essa é a grande palavra aqui na hora de produzir conteúdo, servir. O conteúdo não é sobre você, é sobre você ajudar as pessoas, certo? Ainda sobre isso, sobre essa questão do desconhecimento do público-alvo. Realize pesquisas para identificar a preferência e as dores da sua audiência. Eu faço isso direto. Perguntar lá para as pessoas que estão te seguindo no Instagram, falar, fulano, sabe, quais são as dificuldades que você está tendo, sei lá, em vender pela internet, em emagrecer, em ganhar massa muscular, em alguma dificuldade que você tem em viagens, eu não sei qual é o teu nicho. Talvez você seja uma cabeleireira, você seja um encanador, sempre dou esses exemplos aqui, para as pessoas não acharem que produção de conteúdo é uma coisa só para as pessoas que têm infoprodutos. Você pode fazer qualquer serviço, você pode desempenhar qualquer papel, você precisa de conteúdo. Você precisa de conteúdo que se conecte com a sua audiência. Então tem que estar sempre perguntando para ela, o que você está precisando? Quais são as suas dores? Quais são as suas dificuldades? Nada melhor do que isso, do que o seu próprio público falar para você o que eles estão precisando, certo? Outra coisa, esse aqui é um pouco polêmico, a gente criar personas detalhadas para guiar a nossa estratégia de conteúdo. Tem muita gente que hoje em dia já nem faz mais isso. O que é uma persona? Persona é quando você desenha literalmente qual é o público que você vai atingir. Na verdade, não é o público, é a pessoa, né? Então, exemplo, se você
sei lá, trabalha com como que você vai fazer as mulheres que tiveram filhos recentemente voltarem a ter uma boa forma. Então você vai criar uma persona, olha, vou criar um nome aqui de, sei lá, Regina, né, ela tem 35 anos, teve um filho, né, quais são as dificuldades que ela tem, né, sei lá, a dificuldade de dormir, porque a criança, né, é nova, então tem que ter um certo cuidado, né, não sabe direito o que fazer, então você coloca todas as características, essa Regina, ou Maria, ou sei lá, qualquer nome que você dê, tem gente que dá um nome, né, exatamente para a pessoa, e você vai produzir conteúdo especificamente para ela. Eu não iria tão longe assim, tem gente que, sei lá, fica meio até neurótico com isso de produção de criação de persona, mas óbvio que é preciso você saber para quem que você está falando, é preciso você entender com quem você está falando. Você não precisa dar um nome, talvez, para sua persona, você pode dar se você quiser. Obviamente que eu estou fazendo esse conteúdo pensando exatamente em você, porque eu já tive essas dificuldades na hora de produção de conteúdo. Então eu espero que, né, esse conteúdo esteja ressoando com você e você esteja exatamente pensando assim, poxa vida, isso que o Thiago está falando tem tudo a ver comigo. Não, parece que ele está falando para mim. É porque eu desenhei, eu sei com quem eu estou falando, exatamente, não estou falando para pessoas aleatórias, são pessoas que têm dificuldade em produzir conteúdo e vender seus produtos e seus serviços. Então você tem que imaginar e criar conteúdo exatamente para essas pessoas. Não precisa necessariamente ser em vídeo, pode ser em texto, pode ser em áudio, pode fazer um podcast, pode, sei lá, fazer, né, um carrossel lá no teu Instagram. Sempre que você for fazer uma produção de conteúdo, você tem que pensar, né, para quem que você está falando. Esse foi o segundo ponto. O terceiro, conteúdo sem valor agregado. Tem gente que só produz conteúdo por produzir, tem um calendário, vou fazer qualquer coisa que está na hora de eu produzir conteúdo, vou fazer alguma coisa aqui. Se não tiver um valor agregado, eu vou falar sobre isso, seu conteúdo vai flopar, ninguém vai ver o seu conteúdo, você não está ajudando ninguém. Então, conteúdos superficiais não engajam. Conteúdos superficiais não engajam. Você vai ver muito isso em diversos nichos, em diversos profissionais. Sabe aquelas diquinhas, sei lá, para você ter mais saúde, beba pelo menos 2 litros de água por dia, durma bem, faça exercícios físicos, se alimente corretamente. Cara, como que isso vai engajar com a sua audiência? É muito superficial. Você precisa se aprofundar mais na hora de você produzir o seu conteúdo. As pessoas estão sedentas, elas estão carentes de conteúdos mais profundos e que vão ajudá-las realmente a resolver os seus problemas. Então, pare de fazer conteúdos superficiais. Faça conteúdos elaborados, como, por exemplo, esse aqui que eu estou falando com vocês. Eu poderia falar, como que você vai engajar o seu conteúdo, né? Pense positivamente. Sei lá, eu podia falar um monte de bobeira aqui. Né? Isso ia engajar? Não. Né? A pessoa não está nem aí, ela quer resolver o problema dela. Então, você precisa se aprofundar nos seus conteúdos. Isso aqui é muito importante. Sobre isso ainda, né? Sobre a gente pensar um conteúdo que tem um alto valor agregado. Oferecer visões únicas sobre o assunto. Dados atualizados e perspectivas inovadoras. O que né, quais são suas visões únicas sobre o seu mercado? Quais são suas ideias inovadoras que você pode falar, né, através do seu conteúdo? Ou é mais do mesmo? Você ouviu o fulano falando, eu vou falar também. Será que você tem? Ou você pode discordar também dessa pessoa e fazer um conteúdo diferente. Olha, tem muita gente que pensa assim, mas eu penso de uma maneira diferente. E faz o seu conteúdo sobre isso. Você vai ser uma pessoa completamente diferente da maioria. Você vai ser um destaque. E é sobre isso que eu vou falar no último item aqui. Eu falei que era extremamente importante também. Então tenha a sua visão única para o seu mercado. Garanta que o seu conteúdo resolva problemas ou responda perguntas do seu público. Não é qualquer conteúdo. Que problema que o seu conteúdo está resolvendo? Quais são as perguntas que o seu conteúdo estão respondendo? Você precisa saber isso, porque senão você vai atirar para tudo quanto é lado e não vai saber exatamente que tipo de conteúdo que você deve produzir. Beleza? Então, sobre isso, sobre o valor agregado, estamos conversados. Outro item, inconsistência na frequência de publicação. Então, publicações irregulares fazem o seu público perder o interesse. Você precisa estar todos os dias nas redes sociais.
lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube. Thiago, eu não posso todos os dias, eu não tenho condições, eu tenho muitos afazeres. Pelo menos 3 vezes na semana. Ou pelo menos uma vez na semana publicar um vídeo como esse aqui que eu estou publicando. Se você quer ser um destaque, se você quer ganhar muito dinheiro, se você quer vender muito, você tem que produzir conteúdo. Não tem como fugir disso. Tem que ser você. Ah, eu não quero aparecer. Cara, eu tenho verdadeiro vergonha de quem hoje, em plena concepção da internet hoje, você não queira aparecer. Você precisa aparecer, você precisa ser lembrado, você precisa ser visto, o seu conteúdo precisa estar na cabeça das pessoas. E para isso você tem que postar frequentemente, se possível, todos os dias. Estabeleça um calendário editorial e siga-o rigorosamente. Você tem esse conteúdo, eu sempre falo isso. Estou gravando agora de manhã, eu já sabia ontem que eu teria que gravar exatamente esse conteúdo. Por quê? Porque eles estavam no calendário editorial. Amanhã eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, aonde eu vou postar, está lá no calendário. Não é assim, né? Tô lá, né? Tô lá tomando café, eu tô sempre tomando café, aliás, assistindo televisão, alguma coisa lá, conversando com a Rita, e falo, já sei, agora estou com vontade de gravar um conteúdo. Não é assim que funciona. Existe até horário para isso. Olha, agora são 10h17 da manhã de uma segunda-feira. Eu sabia que às 10 horas da manhã eu ia gravar esse conteúdo, que é o horário que eu tinha disponível agora aqui para gravar. Depois eu tenho várias outras coisas para fazer. Então isso aqui já estava no meu calendário de conteúdo. Amanhã às 10 horas eu vou fazer a mesma coisa. Então você precisa ter esse calendário. Você precisa saber exatamente o que você vai fazer na semana. Eu gosto de fazer isso no domingo, para estabelecer tudo que eu vou fazer durante a semana. Então precisa ter um calendário. Sem isso, você não está levando a sério o seu negócio. Presta atenção nisso. A consistência ajuda você a construir confiança e expectativa na sua audiência. A pessoa sabe o que ela vai encontrar, você está sempre com perspectivas novas, conteúdos novos. Eu quero saber o que aquela pessoa vai dizer, que tipo de insight diferente ela vai me proporcionar. Então, você precisa estar constantemente publicando conteúdo para gerar essa expectativa na pessoa. Certo? Outro item que eu quero falar com você, negligência na otimização dos mecanismos de busca. Quando eu era um ávido estudante de SEO, que é basicamente, a pessoa chama de Search Engine Optimization, que nada mais é do que otimizar os seus conteúdos para os mecanismos de busca. Quando eu comecei lá com um blog, lá em 2010, 2011, eu estudava muito sobre isso. Hoje já está um pouco mais tranquilo, mas você precisa saber como é que faz para o seu conteúdo ser encontrado. Que tipo de palavras-chave você vai colocar, por exemplo, no título do seu vídeo no YouTube, ou na descrição no teu Instagram, ali na legenda do Instagram, ou quando você vai escrever um artigo no blog, você tem que saber o que as pessoas estão pesquisando, porque não é qualquer coisa que você vai fazer. Você precisa fazer isso, estudar sobre isso, mas não precisa, assim, ficar desesperado em aprender sobre várias coisas, Faça o básico. Então, se você não tiver palavras adequadas de SEO, o seu conteúdo ele pode, às vezes, não ser encontrado. Esse conteúdo aqui, por que o seu conteúdo é ignorado e tal? Porque as pessoas digitam isso aí lá no Google, elas pesquisam sobre isso, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser encontrado por muita gente, porque ela está satisfazendo uma dúvida das pessoas. Então você tem que saber sobre isso. Utilize palavras-chave relevantes e otimize títulos e descrições. Você precisa saber sobre o que você fala. É sobre emagrecimento, você tem que falar sobre emagrecimento no texto. Tem que falar algumas coisas sobre perda de peso, emagrecimento, sobre saúde, reeducação alimentar, exercício. Eu tenho que saber essas palavras e colocar isso. Não adianta simplesmente fazer as coisas da sua cabeça. Estude um pouquinho sobre SEO, isso vai ajudar bastante você. E o bacana é que é um tráfego orgânico, você não precisa pagar para você aparecer lá no Google. O próprio fato das pessoas pesquisarem, elas vão encontrar o seu conteúdo. E o último, e não menos importante, mas é um dos grandes itens que eu gostaria de tratar com você, é sobre a ausência de uma marca pessoal forte. Tem batido muito nessa tecla da importância da gente ter um branding pessoal, uma marca pessoal forte. As pessoas têm que olhar para você e identificar que você é o grande especialista que elas precisam. Elas precisam entender isso. Como que você faz isso? Falar algumas coisas para você. Primeiro, uma marca pessoal fraca dificulta a construção de uma audiência fiel. Se você for mais do mesmo, se você for igual 300 mil pessoas que estão produzindo conteúdos por aí, dando diquinhas,
mensagens motivacionais baratas, sabe? Coisinhas assim que todo mundo faz, utilizando, sei lá, inteligência artificial para produzir, né, conteúdo, que é aquela coisa engessada que você bate o olho e fala, cara, isso aqui não tem cara de ser uma pessoa que escreveu isso, né? Coisa meio esquisita. Então, se você não fizer isso, não criar uma marca pessoal, você vai ser ignorado. Desenvolva uma voz autêntica e consistente em todas as plataformas. Uma voz autêntica. O que é que você tem de diferente? O que é que te destaca? Qual é o tipo de comunicação que você tem? Qual é o tipo de vestimenta que você usa? Qual é a profundidade nos conteúdos que você cria que torna o seu conteúdo diferente das outras pessoas? Você quer ser mais do mesmo? Ah, mas se eu for diferente, sei lá, as pessoas podem não gostar. Mentira. Claro, tem gente que não vai gostar, e é óbvio, que bom que elas saiam, que bom que elas não te acompanhem, porque pessoas que tenham ressonância com você, elas vão te encontrar, elas vão comprar as tuas coisas, elas vão comprar os teus produtos, elas vão comprar os teus serviços. Tem muita gente, né, que não gosta do meu conteúdo, fala demais, né? Oh, não, é muito profundo isso, não quero ter tanto trabalho, com certeza. Talvez seja interessante elas fazerem outras coisas, consumirem outro tipo de conteúdo e tá tudo certo. Eu espero que você, que ficou até agora aqui assistindo esse vídeo, né, você se conecte comigo de alguma maneira. Só, o Thiago está falando uma coisa, faz sentido isso que ele está dizendo. Então você precisa ter essa marca pessoal. Tudo que você faz comunica. E tudo está relacionado com a sua marca pessoal. E ainda sobre isso, interaja com o seu público para humanizar a sua marca e construir relacionamentos. No final das contas, o que a gente quer é ter relacionamentos fortes com as pessoas. O que a gente quer é que a outra pessoa nos entenda. O que a gente quer é que a outra pessoa possa somar, né, com as nossas coisas. E a última mensagem que eu queria, né, deixar aqui com você é que a transformação nossa, a transformação do nosso negócio, a transformação do nosso conteúdo, a transformação da nossa vida, ela só acontece com a ação. De nada adianta você ter ouvido tudo isso, dizer, sai daqui dizendo, nossa, o Thiago é uma pessoa muito sábia, ele sabe realmente todas as coisas que ele está dizendo, nossa, que bonito, eu fiquei até, né, emocionado, né, com esse conteúdo, com tamanha inteligência, com tamanha sabedoria, com tamanha perspicácia. Aí você vai fechar esse vídeo aqui e não vai fazer absolutamente nada. Vai funcionar alguma coisa para você? Não vai, não vai, você precisa aplicar, né, esses conhecimentos. Você precisa, né, entender, poxa, isso é para mim. Eu vou ter uma marca pessoal forte, eu vou ajudar a minha audiência da melhor maneira possível, eu vou estudar mais. Isso é muito legal, né, para quem produz conteúdo, porque força você a estudar, força você a ser melhor, força você a servir melhor as pessoas. Pense nisso, que a forma de você produzir conteúdo vai mudar completamente, e os teus resultados também. Forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.